Passamos de seguida ao primeiro painel deste segundo dia de conferência, Finanças Sustentáveis, e para nos enquadrar neste assunto, convido a subir ao palco Clara Raposo, Presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão. Faça favor. Bem, então, muito bom dia a todos. Depois de ouvirmos o Sr. Governador, é muito difícil acrescentar alguma coisa de relevo, mas de facto pediram para vir aqui enquadrar um pouco esta sessão sobre finanças sustentáveis e também como a banca traça o caminho da sustentabilidade, e tivemos já aqui uma excelente introdução e enquadramento por parte do Sr. Governador, e portanto eu vou tentar não repetir exatamente o mesmo e trazer algo um pouco diferente e fazer a ponte mais, de facto, para o setor financeiro e aquilo que me parece que a banca está neste momento a fazer. E para isso recuei aqui um século, a 1922, é exatamente há um século atrás, e recordaram-me recentemente desta obra de um famoso poeta português que argumentou que livre só o banqueiro. E com os banqueiros que certamente têm aqui na sala e que estão a assistir online também. É esta a questão. Gostava de saber se alguém se lembra desta obra, se alguém sabe quem foi este poeta. E provavelmente não, porque é um poeta que escreveu um conto um bocadinho fora do seu trabalho habitual, que é este livro que eu aqui tenho. Isto é Fernando Pessoa, que escreveu este conto, O Banqueiro Anarquista, que é uma obra engraçada, que há 100 anos atrás, exatamente, nos falava, enfim, de uma sociedade que precisaria de um conjunto de transformações das desigualdades sociais, de muitos dos temas que hoje em dia continuamos a discutir, e em que o banqueiro deste livro nos dizia que era ele o único que era de facto anarquista e verdadeiramente livre, porque não tinha conseguido combater todas as ficções sociais, como ele dizia, que existiam, no fundo, todas as convenções na nossa forma de nos organizarmos, mas tinha conseguido atacar pelo menos uma delas, que era o dinheiro, e que a melhor forma de se libertar de facto dessa pressão do dinheiro era ter muito e ter conseguido conquistar muito. E é uma obra engraçada, um bocadinho provocatória, mas que, no fundo, recomendo a todas as pessoas deste setor que leiam, porque nos faz pensar um pouco naquilo que o sistema financeiro também tem feito ao longo dos tempos e que os grandes desafios, até os da sustentabilidade, até o capital natural, aparecem numa obra de há um século atrás, num contexto completamente diferente. E depois, quando eu trago isto para abril de 2022, hoje também falamos de capitalismo e até de novo capitalismo, e até o Governador do Banco de Portugal hoje nos veio aqui também falar na relevância do capital natural e na forma como nós contabilizamos o produto, por exemplo, e na pressa de contabilizarmos o crescimento económico. Por vezes podemos não estar a olhar para todo o valor que existe nas nossas economias e dos diferentes recursos da forma certa. Fala-se tanto de propósito, continua a falar-se de liberdade em vários termos e está-se, no fundo, a transferir para os grandes dirigentes de muitas organizações, incluindo no setor financeiro, a responsabilidade de não apenas olharem para o objetivo mais tradicional de maximização do valor do capital investido nas suas organizações, mas de olharem para um conjunto de outros objetivos muito alargados, que faz com que estes CEOs destes bancos, não é, tenham aqui uma grande tarefa à sua frente, muito mais objetivos para atingirem. Como já hoje aqui ouvimos falar, fala-se muito agora em seguirmos critérios e estratégias de investimento e de desenvolvimento dos diferentes organizações e na banca também, que sejam compliant com esta sigla do ESG, do Environment, Social e Governance, e depois, no âmbito deste governance que nós já sabemos tratar, já temos aqui umas 2 décadas, mais do que isso, de experiência, de vermos como lidar com este assunto, as questões sociais em que o próprio sistema financeiro qualquer dia concorre com o Estado na preocupação de tomar decisões que sejam socialmente responsáveis, e estes temas ambientais são aqueles que mais recentemente nos têm feito repensar e que estão a colocar mais pressão agora no sistema financeiro e na banca, com a necessidade de até testes de stress climático fazermos até junho, julho, para as maiores instituições. Portanto, quando falamos de finanças sustentáveis, hoje falamos de facto aqui de uma área muito mais lata de financiamento, que é pensarmos em como financiar toda a transformação das economias, como foi aqui mencionado há pouco pelo professor Mário Centeno, e de que forma é que também a banca
pode contribuir para essa transformação do financiamento das economias e, no fundo, na estrutura económica que sustenta as nossas sociedades. E, se querem a minha opinião, não me parece que o banqueiro hoje se sinta, de facto, tão livre como o banqueiro anarquista de Fernando Pessoa em 1922. O que é que eu aqui lhes vou trazer e vou tentar ser... Vou passar muitos slides, mas muito a correr, vou ser bastante rápida, ok? Vou falar aqui um bocadinho deste mundo ESG, para trazer também alguns mitos que por vezes nos são ditos que ESG é uma coisa de que se fala, mas que não é uma coisa com muita relevância e que não é assim tão verdade. E porque a urgência das questões ambientais e também guiar um pouco sobre o que é a União Europeia e Portugal estão a fazer neste momento, preconizam para combate a estas dificuldades, às alterações climáticas e outro tipo de desafios que enfrentamos atualmente e como é que os bancos também estão envolvidos nesta mudança, digamos assim. E, portanto, este admirável mundo ESG tem sido alvo de muitas dúvidas quanto à sua relevância efetiva. É só uma coisa bonita que se diz, juntámos ali uma sigla com 3 coisas bonitas, mas será que de facto investimos em ESG por aí fora? Aquilo que lhes mostra é um gráficozinho muito simples em que cada um destes pequenos círculos que aqui aparecem são dados de 2019 e temos aqui, num dos eixos em baixo, temos o Score ESG, de acordo com métricas que são calculadas para empresas europeias. Temos no eixo horizontal representado esse Score ESG e no outro uma medida de rendibilidade financeira normal, um Return on Equity para estas empresas. E, de facto, nós não encontramos uma grande relação neste momento, olhando para um ano específico, entre a rentabilidade destas empresas e o seu Score ESG. Num esforço de fazer ali uma regressão linear, conseguimos encontrar ali a vermelho uma pequenina tendência positiva, mas são dados ainda muito limitados, não temos dados suficientes para extrair aqui uma mensagem, mas o que existe também não nos faz pensar que, ao investirmos em áreas mais ESG, nos tornamos menos rentáveis, pelo contrário. Depois também se costuma dizer, temos alguns mitos de que investimento em ESG resulta em sacrifício de performance das empresas, o que não é de todo verdade. Aquilo que nós verificamos quando desagregamos as empresas de acordo com os seus scores ESG, é que, efetivamente, as que estão no topo do seu desempenho ESG nesses scores são também as que têm mais crescimento de resultados, as que têm mais rendibilidade nos seus retornos, as que têm mais rendibilidade e as que também têm melhor distribuição de dividendos e mais atividade em buybacks. Portanto, os resultados hoje em dia são muito diferentes daquilo que nós veríamos há uma década atrás, quando se começava a falar destes temas. Outro assunto que é interessante é também dizer-se, toda a gente fala de ESG, mas depois ninguém investe. É mentira. Também se compararmos o que aqui temos em 2015 e 2020, vemos um crescimento enorme, por exemplo, em ETFs, nos ativos sob gestão, em ETFs que têm relação com ativos ESG. Portanto, há um crescimento, há uma tendência e está para ficar. E quando perguntamos aos gestores, aos money managers, quais são as suas grandes preocupações hoje em dia, quando estão a escolher os ativos em que vão, os ativos financeiros em que querem investir, eles trazem à cabeça os temas climáticos e todos aqueles elementos que nós aqui temos no ESG. Há pressão, há procura, há investidores interessados em investir em produtos financeiros que tenham estas áreas como core e, portanto, há uma transformação em curso. É importante que o sistema financeiro esteja consciente disso, como está, e preparado para também trazer-nos novos produtos, nova forma de lidar com os seus próprios balanços e a sua própria rentabilidade para cavalgarmos este caminho e resistirmos, enfim, a tanta pressão que vamos encontrando de diferentes partes do mundo que dificultam essa transição. Um outro mito que muitas vezes nos trazem é que isto ESG é coisa dos millennials. Os miúdos, não é? Aquela coisa, é que se interessam por estes temas. É mentira. Não é? Porque quando comparamos, perguntando-se a investidores quais são as suas preocupações, se têm interesse em investir em produtos financeiros sustentáveis, tem havido aqui um crescimento enorme, quer seja para os millennials, que ali aparecem mais a cor-de-rosa, quer para a população de investidores em geral, que aparecem em a cor de laranja. Portanto, muito crescimento no interesse gerado por este tipo de investimentos. E está aqui para ficar, tem havido um enorme crescimento e o número de empresas e de investidores, etc., que aderem aos princípios de investimento responsável das Nações Unidas, tem também uma alteração muito significativa desde 2006 até 2020. Portanto, esta, de facto, é uma área a que temos de estar profundamente atentos para o futuro.
E deixem-me também aproveitar para agradecer aos meus colegas do ISEG, do Sustainable Finance Knowledge Center, que são quem de facto ensina muito e desenvolve muitos estudos sobre estes temas, que me facultaram todo o material que aqui trouxe, para não ser apenas mais um keynote speech, sem trazer também alguns números para ilustrar um pouco estas tendências. Aqui também, apenas para lhes mostrar a quantidade de entidades que hoje em dia fornecem dados e estão a trabalhar sobre estas métricas ESG, sobre sustentabilidade, e até a enorme atividade de consolidação neste mercado dos vendedores de dados ESG, portanto, muita atividade, é uma indústria em si mesmo, hoje em dia, e temos de estar atentos a estas medidas. Dou-lhes aqui apenas um exemplo de como é que a Refinitiv faz, agrega, como são calculados estes scores ESG, em que tem um conjunto de items para cada uma das categorias, para o environment, para o social, para o governance, e depois, claro que o score que sai no final é apenas um número e, portanto, é muito importante que, para além de conseguirmos acompanhar o desenvolvimento desta indústria, quem de facto trabalha a sério com estes números e com estes dados, complemente a sua análise com informação muito mais detalhada que as empresas que integram estes índices e que aparecem com estes scores. Temos de olhar com muito mais detalhe para aquilo que reportam acerca do que é a sua verdadeira política ESG, não é? Eu aqui há tempo escrevi um artigozinho em que dizia: será que ter mais uma mulher do board faz com que eu possa cortar mais uma árvore para compensar, investir no G para reduzir no E? Enfim, temas são sempre problemáticos e temos de estar atentos, é uma tendência que aí está. O enfoque nos temas ambientais, como nós sabemos, resulta de termos tido este crescimento que muitos chamam de exponencial desde 1950 até agora. Quando olharmos aqui para o crescimento do PIB, desde sempre, praticamente, desde que conseguimos calcular, isto fez com que nós tivéssemos, de facto, muito melhor qualidade de vida neste último século, mas, na verdade, também muita desigualdade, e aqui do lado direito deste slide, aquilo que lhes tento mostrar é também um bocadinho o crescimento da utilização de recursos naturais, digamos assim, e de emissões de gases com efeito de estufa. E é este crescimento especial destas últimas décadas que alertou para a necessidade de fazermos aqui algo de especial neste momento e que nos tornou a todos mais atentos. A tal problemática do aumento da temperatura do planeta não podemos ser negacionistas quanto a isto, é uma evidência, há dados científicos muito sérios quanto a esta matéria e, portanto, espera-se que o ataquemos com novas políticas de investimento em toda a economia, com o setor financeiro a acompanhar. Respostas globais, todos sabemos o que aconteceu com o Acordo de Paris. Objetivo de neutralidade carbónica até ao final da segunda metade do século XXI, objetivos de mitigar e adaptarmos a estas alterações climáticas e, em particular, o objetivo de financiamento, financiar a transição, tornando os fluxos financeiros públicos e privados consistentes com o tal objetivo de transição climática. Conhecemos muito bem os objetivos aqui da União Europeia, o Pacto Ecológico Europeu, que nos trouxe os tais objetivos de uma economia circular com descarbonização, tudo isso, e em que aparece central em toda esta atividade a necessidade de financiar esta transição, estão identificados a forma como os diferentes setores de atividade devem alterar a sua emissão de CO2. A Lei do Clima Europeia veio também dizer-nos em que é que devemos e não devemos vir a investir no futuro, e em Portugal também temos a nossa própria Lei do Clima e temos o roteiro de neutralidade carbónica até 2050, com metas bem identificadas para diferentes áreas de atividade, para diferentes setores de atividade que devemos conhecer. E, portanto, há neste roteiro uma indicação de quais são os grandes investimentos, as grandes áreas de investimento em que temos de apostar no nosso país para conseguirmos atingir essa transformação. E o financiamento é aqui core em toda esta atividade. Financiamento sustentável, acho que todos sabemos aquilo que se pretende, em particular no que diz respeito a estas áreas ambientais, é canalizar o dinheiro que os investidores têm para investir e pretendem investir para um setor financeiro que depois faz essa transferência para investimentos reais que transformam a economia de uma forma mais sustentável, menos agressiva para o ambiente. A União Europeia desenvolveu o Plano de Ação para o Financiamento Sustentável, aqui de 2018, que pretende reorientar os tais fluxos de capitais para investimentos sustentáveis, o número 1, criando um sistema comum de classificação de atividades sustentáveis, a tal taxonomia de que hoje muito se fala e que é determinante para todas as instituições de crédito, instituições financeiras de outra natureza, para todas as empresas. Neste momento as grandes empresas já estão muito conscientes da necessidade de estarem atentos à classificação da sua atividade económica, das suas várias áreas de atividade, de acordo com esta taxonomia, o que é sustentável, o que é que não é sustentável.
E a partir daqui também encontramos ali a necessidade de gerir, como objetivo, gerir riscos financeiros decorrentes das alterações climáticas, como até o Sr. Governador já nos mencionou aqui, com o desenvolvimento de medidas por parte do setor financeiro, da forma como estão expostas também a este risco climático. Portanto, necessidade de explorar a possibilidade de incorporar sustentabilidade nos requisitos prudenciais de bancos e seguradoras há de ser um próximo passo, duvido muito que assim não seja. Portanto, temos aqui um conjunto de regulamentos e diretivas, etc., e esta taxonomia que basicamente nos define o que é uma atividade ambientalmente sustentável. Tem de contribuir para um ou mais daqueles 6 objetivos sustentáveis que ali temos, não é? A mitigação da mudança climática ou a adaptação a estas alterações climáticas, sustentabilidade do uso da água e dos recursos marinhos, uma promoção da economia circular, prevenção da poluição e desenvolvimento de ecossistemas que sejam saudáveis, que estejam enquadrados nesta natureza. Adicionalmente, uma atividade economicamente sustentável do ponto de vista ambiental, para além de contribuir pelo menos diretamente para um destes 6 objetivos, também tem de demonstrar que não causa danos significativos em nenhum dos outros 5 objetivos, se apenas estiver a atacar um. Tem de se cumprir critérios mínimos sociais que aqui também estão mencionados e cumprir com os tais critérios que sejam definidos na taxonomia, estão desenvolvidos neste momento os que dizem respeito aos primeiros 2 objetivos ambientais que eu ali mencionei naquelas imagens. Em relação aos próximos, aguarda-se ainda o desenvolvimento dos detalhes desta taxonomia, que se aplica ao Estado, entidades públicas, empresas não financeiras e empresas financeiras, sem dúvida também. Não é? Portanto, no setor financeiro, assim, para concluir aqui um pouco o que se está a passar, e passo já aqui também para todas as outras atividades. No setor financeiro, por exemplo, sabemos que instituições de crédito terão de divulgar, fazer a disclosure do seu Green Asset Ratio, terão de classificar as suas atividades enfim, os seus investimentos, o seu balanço, digamos assim, em aquilo que é verde e aquilo que não é verde. Isto terá de ser feito neste primeiro trimestre e no primeiro semestre de 2022. Os maiores bancos estão a fazer a análise da sua exposição a risco ESG, de risco climático, e a prepararem-se para os tais stress tests, ainda espera-se até ao verão de 2022. E as empresas de maior dimensão e cotadas terão também de começar a reportar a percentagem das suas atividades, não é? O seu turnover, do seu CAPEX e do seu OPEX, que é classificável de acordo com aquela taxonomia. Neste momento o que se faz é essencialmente um diagnóstico. Um dia, se calhar, vamos passar a ter mais exigência, não apenas temos de reportar, temos de estabelecer metas, etc, etc. Eu estou mesmo a concluir, porque já esgotei o meu tempo. Queria apenas deixar uma nota final, que é a minha convicção de que se não houver assim uma guerra se não houver assim nenhum acontecimento mais extraordinário, etc., este é um caminho que vamos percorrer e que o setor financeiro e a banca em particular tem um papel muito importante, porque ao olhar para o seu balanço vai também olhar para todas as empresas com que lida e com toda a economia e com todos os investidores que com ela se relacionam e, portanto, vai ser central necessariamente para a transformação das nossas economias. Muito obrigada e peço desculpa pelos 2 minutos a mais. Muito obrigada, Clara, mas foi muito interessante. Foram 2 minutos que nós lhe agradecemos, não há problema nenhum. Bom, chegou agora a altura de ouvirmos José Teotónio, Chief Executive Officer do Grupo Pestana, a empresa vencedora o ano passado nesta categoria. Muito obrigada. Muito obrigado, agradecer o convite e dizer que infelizmente não fomos os primeiros. O primeiro foi a EDP e nós ficámos em segundo. O ano passado. Mas pronto, é para não nos apropriarmos de prémios que não são nossos. Mas, enfim, a minha intervenção é para mostrar um pouco aquilo que foi o case study, que foi a nossa emissão de obrigações verdes. Para isso, iria fazer aqui um bocadinho o enquadramento de qual era a situação, porque estamos a falar de 1999, e 1999, apesar de ter sido setembro de 1999, ter sido há 2 anos e meio, parece que foi há 2 séculos. E, portanto, é bom voltarmos um bocadinho a esse tempo. A seguir, explicar um pouco o que é que foi o processo, o porquê de termos optado pelas Green Bonds, depois o processo de emissão e, finalmente, o resultado que obtivemos. Em termos do enquadramento, era isto que o Grupo Pestana em 2019 tinha tido o seu melhor ano sempre, portanto,
com resultados operacionais recorde. Tínhamos um pipeline que era 29 hotéis, dos quais 10 em Portugal e depois 10 fora de Portugal, sendo 2 em África, em Marrocos, 4 na América e 6 na Europa. Tínhamos um nível de net debt EBITDA inferior a 3, o que para o nosso modelo de negócio, que somos asset heavy, era muitíssimo bom. E tínhamos, enfim, operacionalmente, pessoas treinadas e equipas treinadas. As nossas necessidades existiam porque em fevereiro de 2020 aquilo que era o nosso grande empréstimo corporativo, que era uma emissão de obrigações, vencia-se, portanto tínhamos que refinanciar, eram 65 milhões, era uma emissão de obrigações ainda na altura feita e colocada no mercado com vários bancos que nos tinham garantido a operação. Enfim, tínhamos, por causa do nosso pipeline de novos projetos, tínhamos aqui necessidades financeiras e por isso havia que pensar em voltar ao mercado e, além disso, estávamos nessa altura, em 2019, com taxas de juro bastante atrativas e, portanto, o voltar ao mercado e com uma emissão de obrigações era algo atrativo. Alguma outra informação, portanto, é aquilo que vos falei, o Pestana é uma empresa que é diferente das outras do setor de atividade, especialmente as internacionais, porque nós somos asset heavy, a maior parte das empresas internacionais que atuam neste setor são aquilo que eles chamam asset light, portanto, têm franchising, têm management, mas não têm os ativos, nós não, temos uma parte significativa dos ativos. E tínhamos também uma situação que nos prejudicava, é que não tínhamos rating das grandes empresas de rating internacionais. Enfim, estudámos as várias hipóteses e apareceu-nos o mercado das green bonds. Portanto, o mercado das green bonds, o que é que nos traria? Trazia-nos esta grande vantagem que era uma diversificação e trazer-nos mais awareness, se quiserem. Por outro lado, permitia-nos alargar os nossos mercados. Nós até agora tínhamos colocado, ou até esta altura, tínhamos colocado praticamente tudo só com investidores nacionais e, portanto, isto permitia-nos ir ou para investidores ibéricos ou então mesmo para o mercado de Londres, mas como o nosso ticket era inferior ao mercado de Londres, optámos pelo mercado ibérico e dar a conhecer melhor aquilo que era o Grupo Pestana. E, no fundo, o que nós pretendíamos era uma obrigação a 6 anos, títulos a 6 anos, e com uma taxa de juros que esperávamos que ficasse entre os 2,5% e os 3%. Porque é que também houve aqui uma escolha pelos green bonds? Nós tínhamos feito 2 projetos que eram altamente valorizados do ponto de vista ambiental, o Pestana Troia Eco Resort e também um hotel no Alvor, o Pestana Blue, que é um hotel que, apesar de ser um dos maiores hotéis do grupo, não tem um único elevador dentro da unidade, porque é tudo resto de chão e primeiro piso, e portanto, era com grandes landscapes, portanto tínhamos aqui uma altura ideal. Por outro lado, isto inseria-se naquilo que era o nosso programa do Planet Guest, em que tínhamos lançado já há 10 anos, em que o lema é que somos apenas os hóspedes deste planeta e onde temos feito variadíssimas intervenções, nomeadamente na poupança energética, na eficiência energética e também no apoio a comunidades e também aos próprios colaboradores. E, portanto, poderíamos ser também, outra coisa que seria significativa, a primeira empresa hoteleira e até do setor do turismo a emitir as Green Bonds. E foi assim que entramos neste processo. Em termos deste processo, fomos assessorados por aqueles investidores que aí estão, portanto, há aquelas instituições que aí estão, em termos de crédito de risco pela Assessor, depois pelo BBVA, Quatro Casas ajudou-nos em toda a parte de Information Memo e do Compliance, e depois também a Bolsa de Luxemburgo, onde nos fomos registar, e também a certificação em termos de ambientais, que foi feita pela DNVGL. Em termos de... Mudamos? Sim.
Pronto, em termos de crédito de risco, houve aqui alguns desafios, e estes desafios prendem-se muito com o facto do Grupo Stena não ter até aí nenhuma posição, mas havia alguns dos fatores que foram, enfim, relevantes. Foi uma concentração ainda demasiado grande que havia em Portugal, e apesar de termos uma posição competitiva em termos internacionais e com bons indicadores, o facto de termos alguma diversificação e, portanto, ter que se analisar vários negócios onde o grupo estava, sermos uma empresa que é familiar, é unifamiliar, portanto é uma pessoa que tem todo o shareholding, é o único shareholder e, portanto, é o único acionista, mas tem uma gestão que é profissional e sem membros da família, atirando o próprio acionista, e, portanto, havia aqui alguns desafios. E o facto de sermos o tal asset heavy. Para explicar um bocadinho o asset heavy, só para explicar um bocadinho, desculpe, aqui, mudar. Só para vos explicar um bocadinho do asset heavy e da concentração, que foram as duas coisas que foram vistas. O Grupo Stena era líder em Portugal com cerca de 6.200, isso corresponde mais ou menos a 5% da cota de mercado, 4,9%, 4,8%, e vejam bem, um dos problemas que o setor do turismo tem em Portugal é que o líder tem cerca de 4,8%, o segundo tem cerca de metade, e, portanto, para chegarmos aos 30%, precisamos de quase 50 empresas, e isto mostra que a fragmentação do setor do turismo é uma das debilidades que existe aqui em Portugal. Mas, por outro lado, também o asset heavy mostra outra coisa, que é as empresas que são asset heavy depois têm rácios em termos de EBITDA por quarto que são muito superiores àquelas que fazem management ou fazem franchising e às grandes internacionais. Portanto, não crescem tanto, é verdade, não podem crescer tanto em número de quartos, mas têm condições de rentabilidade muito bons, e isto foi algo que nos valorizou bastante. Enfim, passando aqui um bocadinho. Isto eram as propostas da transação, nós queríamos à volta de 50 milhões, 6 anos, unsecurity e para o mercado ibérico, eram estes os grandes objetivos. Depois tivemos que, no fundo, o framework de toda a emissão de Green Bonds, que foi fiscalizada pela ICMA, pela International Capital Market Association, e com os princípios das Green Bonds, tinha no fundo todo esse framework que nós fomos fazendo. Em termos dos projetos elegíveis, eram estes que tinham sido selecionados, portanto o Eco Resort do Pestana Troia e o tal Pestana Blue, que tinham começado, o Pestana Eco Resort tinha começado em 2015, mas ainda estava no meio da construção, só acabou em 2021, e o Pestana Blue era um projeto de maio de 2019. Depois teve, enfim, todos os outros processos, e com a elegibilidade dos projetos, no fundo também com a alocação dos recursos efetiva a estes produtos, e depois todo o reporting que teve que ser feito para que esta emissão pudesse ser considerada como emissão de obrigações verdes, ou se quisermos as Green Bonds. Houve também, no fundo, uma auditoria externa da DNVGL, que, no fundo, também verificou que todo o procedimento que tínhamos feito era realmente de projetos ambientalmente sustentáveis e, portanto, não estávamos a falar aqui do chamado greenwashing e estávamos a aproveitar, no fundo, apenas a emissões verdes para ter melhores condições de mercado. O resultado foi este. Nós fizemos uma emissão que ao princípio era 50, mas acabou por ficar em 60 milhões, porque a procura cedeu muito aquilo que era o nosso objetivo, foi superior a 90 milhões de euros. A taxa fixa conseguimos emissão de uma taxa fixa de 2,5 com maturidade de 6 anos. Abrimos ao mercado ibérico e tivemos 3 dezenas de investidores institucionais que nunca tinham investido em Pestana e que não conheciam Pestana, e em termos de futuro, isto proporcionou-nos que agora, enfim, em plena crise, em 2021, em setembro de 2021, quando o mercado abriu um pouco, fizemos uma nova emissão mais pequena, e muitos dos investidores que investiram connosco foram investidores que tinham investido já na emissão de obrigações verdes. Portanto, diria que foi uma experiência muitíssimo boa para o grupo e que se vinha inserindo naquilo que era a sua política, o seu Planet Guest, e foi um passo importante também para aquilo que é o futuro do financiamento do Grupo Stena. Muito obrigado
Eu só 45 segundos a mais. Muito obrigada. Seguimos para o primeiro debate de hoje sobre finanças sustentáveis, como a banca traça o caminho da sustentabilidade, e para moderar este debate o jornalista Hugo Neutel vai então subir ao palco para depois apresentar os convidados desta conversa. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. A sustentabilidade, como sabem, passa por várias vertentes. Uma vertente muito importante é a sustentabilidade financeira e foi para isso que convidámos esta manhã Mário Blota, Presidente Executivo do Banco BIG, João Pedro Oliveira e Costa, o CEO do BPI, e Nelson Machado, membro da Comissão Executiva da AGES Portugal, que convido a juntarem-se a mim. Imagino que seja... Meus senhores, muito obrigado por terem aceitado o convite do Negócios para esta conferência. João Pedro Oliveira e Costa, começo por si, pela questão que dá um mote à discussão desta manhã. Como é que a banca e o BPI, em particular, podem contribuir para este caminho de sustentabilidade que o país, a sociedade e, no fundo, o planeta têm que percorrer? Bom dia, muito obrigado por este convite. Acho que é muito importante nós realmente falarmos nestes temas e... Enfim, eu posso descrever de uma forma até prolongada tudo aquilo que o banco tem vindo a fazer e agora inserido dentro do grupo CaixaBank relativamente a estes temas, porque é um trabalho vasto que se confunde muito com o seu ADN, não só na componente social, mas também nas outras duas vertentes que têm a ver com a componente ambiental e económica. E aí o banco tem, inclusive, falou-se agora de uma emissão de Green Bonds, que eu tive muita pena não ter sido eu a estar ali em vez do BBVA, mas enfim... Mas já vai ter oportunidade, João Pedro, vamos ter mais oportunidades sobre Green Bonds. Mas estivemos na esmagadora maioria das operações em Portugal, por isso há todo um trabalho interno da parte do próprio banco, que tem a ver com a forma como nós aplicamos a componente de governance, como também aplicamos a componente ambiental, por isso temos inclusive o principal edifício em Lisboa certificado já, e todas as outras medidas que estamos a implementar também que têm a ver com as pessoas, mas também o trabalho que estamos a efetuar relativamente ao apoio às empresas para esta transição. Mas eu não posso deixar de passar esta oportunidade, até porque a professora Clara começou de uma forma que eu acho bastante interessante e que, de certa maneira, não posso deixar de fazer a reflexão. Um dos aspectos que era a questão do ser livre. Eu sou livre porque penso pela minha própria cabeça. Esse é um aspecto importantíssimo e que, hoje em dia, a sociedade gosta bastante de criar esta pressão de que nós ou nos comportamos de determinada maneira ou então temos o lado muito negativo em que seremos penalizados. Eu sou livre, penso pela minha própria cabeça e serei penalizado por quem tiver que ser penalizado e não por este tipo de... Enfim, e não era a intenção, eu tenho a certeza absoluta, mas de nos criar esse aspecto. E até porque eu acharia muito interessante que todas as consultoras, agências, vendedores de dados também trabalhassem pro bono, porque os bancos vão trabalhar pro bono para esta transformação, porque vão ter que fazer um esforço enorme na sua estrutura para cumprir um conjunto enorme de regulação, toda ela, como disse o Governador, e fiquei muito satisfeito, que não é uma corrida de 100 metros, mas isto é o que é normalmente o que se diz, não é uma corrida de 100 metros, mas o stress test é amanhã. E por isso, sim, é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de 100 metros para nós, do qual vamos ter que fazer um investimento gigante, que estamos a fazê-lo, com nenhum benefício. Também seria interessante, talvez, termos algum benefício neste esforço, porque nós seremos o motor, claramente, desta transformação. E foi esse o que se quis aqui um pouco montar. Foi quem é que vai pagar esta fatura? Nós, bancos. Vamos pagar uma grande parte desta fatura. E eu acho que era muito interessante, pelos benefícios enormes que vai haver
para todo um conjunto de outros setores, estou a falar nomeadamente em todas as empresas que vão beneficiar. Aqui há bocado apareceram uma data de empresas que fazem ratings, dados, etc., que trabalhassem pro bono, para a sociedade, para nós todos avançarmos. E por isso eu acho que era muito importante lançar isto, peço desculpa, já passou muito tempo, mas vou dar tempo aos meus parceiros de falar, mas é um aspecto bastante importante, que é, nós muitas vezes nestes assuntos temos muita dificuldade de discutir as componentes que não gostamos. Só falamos aquelas que ficam bem. As que não ficam bem, ninguém fala, não é? E agora assistimos precisamente a um tema que estamos a viver com ele, é que durante muito tempo não se falou do que não era bem. E por isso levámos com os oligarcas, levámos com a Rússia, levámos com tudo isto, mas andávamos preocupados com outras coisas. Também no norte da Europa, que eu quero ver daqui a 6 meses como é que eles se vão aquecer, e se vão tão preocupados com a economia verde. Também onde é que estão os resíduos das suas grandes indústrias. Por isso, há vários temas que não são devidamente conversados e andamos todos, desculpem, como uns passarinhos a falar de coisas que todos estamos de acordo. Por isso, eu estou a falar daquilo que normalmente as pessoas não estão de acordo, porque estamos de acordo nestas coisas. Como é que eu podia não estar de acordo? É óbvio que estamos de acordo. Há bocado também, quando a professora Clara apresentou ali um conjunto de dados, quem é que não está de acordo com o ESG? Impossível, não é? É impossível não estar de acordo com isto. Mas esse não é o tema, é como é que nós lá chegamos. O tema não é se estamos de acordo, o tema é a execução. E o João Pedro Oliveira Costa já deixou aqui vários pontos, dos quais eu não me vou esquecer mais à frente neste debate, mas para já gostava de falar com o Nelson Machado, da AGES, para o setor dos seguros, a sustentabilidade e os critérios da ESG, por um lado, e os objetivos de negócio, por outro, são complementares ou, de alguma forma, incompatíveis? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. De facto, a AGES começou este caminho da sustentabilidade há vários anos e não é só na parte dos investimentos. Depois também gostaria de falar de outros assuntos ou de outros aspectos que fazem parte da nossa abordagem global. Nós, de facto, gostei muito de uma frase que eu havia, creio que foi do Dr. Teutónio, em que o slogan que eles tinham é que somos todos hóspedes da Terra, não é? E, portanto, convém que os hóspedes deixem a Terra, enfim, tão limpa como quando cá chegaram. E, portanto, a AGEAS, internacionalmente, e a AGEAS em Portugal, eu diria que até provavelmente somos um benchmark do grupo, já há vários anos que estamos neste caminho. E é muito complementar. Ainda não é suficientemente complementar no sentido, provavelmente, eu hoje, se quiser vender um produto em que pague menos 2 ou 3% ao cliente, se ele optar por uma solução que seja baseada completamente em critérios ESG, provavelmente o cliente ainda não quererá. Mas, por outro lado, estou convencidíssimo, se o diferencial for pequeno ou nulo, claramente há uma apetência já por produtos que têm uma componente ESG, que tenham baseados em critérios ESG e portanto, não sentimos nenhum conflito entre aquilo que podemos vender como poupança a longo prazo com aquilo em que podemos depois suportar esses ativos. Pelo contrário. E nós temos já, de facto, internamente, dentro de todo o grupo, e em Portugal nomeadamente, temos já definido na área dos investimentos, e relembro que o Grupo AGEAS em Portugal gera 18 mil milhões de euros de ativos, e são ativos de médio e longo prazo, enquanto os ativos da banca normalmente são ativos muito mais de curto prazo, portanto, daí esta necessidade de começarmos a pensar já há mais tempo, provavelmente, do que esta boa moda, que de facto não é moda no sentido em que estamos convencidos que não vai desaparecer, mas é recente no sentido de passar a ser um tema mainstream, mas nestes 18 mil milhões de euros de ativos, só menos de 10% deles não estão com um rating de sustentabilidade, já 7 mil milhões cumprem critérios de sustentabilidade e o rating médio dos outros, porque grande parte dos 7 para os 18 é dívida pública, que também não é, enfim, dos piores ativos, pelo contrário, e, portanto, o nosso rating médio global da nossa carteira, enfim, os critérios que nós usamos, abaixo de 20 é bom, abaixo de 10 é muito bom, mas o rating médio global já está nos 18. E, portanto, já está a carteira como um todo dentro de critérios muito aceitáveis. A nossa ideia é continuar a fazer o rating do que não está, continuar a não investir em setores, empresas, países que não cumpram estes critérios, continuar a sermos ativos na presença em assembleias gerais ou outras formas de gestão em que possamos influenciar
a gestão no sentido de cumprir aquilo que promete e portanto, não vejo nenhuma contradição, nenhum impacto negativo no negócio pelo facto, e percebo que não é verdade para os bancos, mas de facto eu aqui estou de facto de um lado do sistema financeiro um bocadinho mais feliz. A carga para fazermos tudo a custo zero de facto é inferior àquela que vocês têm, mas portanto eu diria que nós estamos num bom momento. E é um bom momento que foi, no fundo, aproveitar algo que já estamos a fazer e aproveitar toda esta onda para acelerar e estamos muito preparados para sermos muito fortes nesta dimensão da sustentabilidade. Muito bem, Mário Bolota Viva, bom dia. Obrigado também por ter aceitado o nosso convite. De que forma é que a persecução dos objetivos da sustentabilidade se manifesta na atividade do BIG? Muito bem, deixe-me começar por felicitar o Jornal de Negócios por esta iniciativa e agradecer o simpático convite para estar aqui. É um tema que eu acho que é muito importante, é muito atual e, obviamente, há sempre aspectos que não são falados, como disse aqui o meu colega João Pedro, mas é importante endereçar este assunto e ver de que forma é que nós podemos contribuir para os objetivos extremamente ambiciosos que foram definidos no Pacto Verde Europeu de chegarmos a 2050 com neutralidade em termos de emissão de gases de estufa. Relativamente ao BIG, enfim, eu não me queria perder demasiado, porque acho que este é um tema bastante mais amplo, mas o banco tem um modelo de negócio especializado e, como tal, uma parte importante da sua atividade está relacionada com investimentos, poupança e investimentos, mais do que propriamente com a concessão de crédito. Obviamente que, do ponto de vista de concessão de crédito, é natural que os bancos tenham um papel muito importante na aceleração deste processo de transição, porque podem, de uma forma pedagógica, contribuir para que as empresas se adaptem e invistam de forma a poderem cumprir com os seus próprios planos de transição energética, para serem mais eficientes, reduzirem as suas emissões, mais amigas do ambiente. E, portanto, isso eu acho que é um aspecto importante. Mas, em geral, eu queria dar só aqui uma pequena nota relativamente a isso, que é os bancos. Este conceito de sustentabilidade é intrínseco ao valor económico. E os bancos, desde sempre que eu conheço e desde que comecei a trabalhar, preocupam-se com o valor económico das empresas em que investem ou das empresas que financiam e desde sempre se preocupam com critérios de sustentabilidade. Critérios relacionados com impactos ambientais, mesmo critérios de competência, de gestão, de governação, de impacto social. Portanto, isto eu diria que é um tema que não é um tema novo para a banca, mas há um aprofundar que será bastante mais relevante, tendo em conta aquele objetivo que falei. No caso do banco, para ver, o banco tem basicamente uma carteira de investimentos própria que representa a grande maioria do seu ativo. Estamos a falar de ativos que são de qualidade investment grade e estamos a falar de uma parte de grandes empresas, de governos, de entidades supranacionais e o que nós temos atualmente é que uma parte substancial desse portfólio, mais de 75%, já tem um rating ou um score ESG. E, portanto, nós, no nosso processo de decisão, já incorporamos desde há algum tempo como elemento de análise esse score ESG. Mas eu chamo a atenção, e portanto posso lhe dizer que a média em 100, a média do portfólio anda ali à volta dos 70, acima dos 50 é positivo e portanto estamos a falar de um valor bastante razoável. Agora, eu também chamo a atenção que existe muito para fazer do ponto de vista de reconhecimento desses scores e desses ratings, porque não existe uniformização, não existe um nível de controle muito grande e portanto pode haver aqui algum greenwashing por parte dos emitentes. E quem deveria ter essa responsabilidade? Eu diria que isso cabe às autoridades, eu diria que aos supervisores, aos governos e aos supervisores financeiros encontrarem, já foi feito algum esforço em termos de taxonomia, com o regulamento de taxonomia, mas tem que se fazer um pouco mais em termos de classificação das tipologias de risco e classificação dos critérios e de valorização dos critérios ESG.
Eu penso que está-se a fazer um grande esforço. Isto é de facto uma nova indústria que está a nascer, e eu concordo nesse aspecto aqui com o João Pedro, que acho que acertou na mousse, isto para as consultoras, para as agências de rating, etc., acaba por ser um manancial, mas isso também é positivo porque permite produzir mais conhecimento, permite produzir mais dados, que é aquilo que nós utilizamos. Há aqui um último aspecto que eu queria deixar, que se fala menos, está também relacionado com as green bonds, como aquela que o Grupo Pestana emitiu de forma bastante inovadora em 2019 e que, entretanto, já fizeram algumas, que têm a ver com o lado da poupança e investimento dos bancos. E os bancos prestam esses serviços também, quer o BIG, quer o BPI, prestam esses serviços também aos aforradores, aos clientes bancários, e aí desse lado também há algum trabalho a fazer. E nós, ali no banco, temos procurado fazer, temos uma política de investimento sustentável, temos em consideração nos nossos perfis e nas estratégias de investimento que propomos aos nossos clientes estes critérios ESG, temos uma política explícita que assumimos e que temos divulgado e que estamos, obviamente, a tentar dar cumprimento, tendo em conta estas limitações. Mas eu diria que é possível virmos, tal como temos green bonds, que são mais para emitentes, para empresas e para os bancos também, que possa haver outro tipo de instrumentos financeiros que permitam dar prémios, enfim, não ver pelo lado positivo, pelo lado negativo, mas pelo lado positivo, a quem os subscreva, porque são mais sustentáveis. O Mário Bolota falou em Green Bonds, o João Pedro Oliveira Costa também, vi que estava cheio de vontade de falar de Green Bonds. Vamos a isso então. Parte da equação da sustentabilidade do setor financeiro passa pelas emissões de dívida, as chamadas obrigações verdes, as Green Bonds. Estes instrumentos, podemos olhar já para eles como um novo normal? Sim, eu diria que sim. E nós vamos querer aí ser protagonistas. O BPI tem, juntamente com o CaixaBank, temos vindo a estar envolvidas nas principais emissões. Claramente que esta ideia de as poupanças cada vez mais seguirem um padrão de sustentabilidade é não só uma exigência regulamentar, mas também uma apetência pelos próprios investidores. Claramente as pessoas, quando vão ganhando esta consciência, também vão procurando que os seus investimentos, de alguma forma, tenham essa componente e claramente que é uma forma também de incentivar projetos como aqueles que o Pestana tem, de melhorar significativamente a sua capacidade de financiamento e também a custos mais baixos, porque como esta procura, que isto é da lei da procura e da oferta, como a procura é muito grande por este tipo de produtos, acaba por o preço sair muitíssimo mais apetecível para quem toma a dívida. E, de facto, eu acho que não só é um novo normal, como é a ordem do dia. Quer dizer, não é só um normal, como vai ser claramente onde toda a gente vai entrar. E por isso, claramente que sim. Nelson Machado, a AGES já mencionou ter uma carteira de ativos sob gestão de cerca de 18 mil milhões de euros. Como é que se consegue o equilíbrio entre atingir um retorno que seja interessante para os clientes, mas ao mesmo tempo tentar cumprir os critérios ESG? Tem sido possível, de facto. Há um aumento de oferta de ativos, ETFs, nomeadamente, em que nós temos investido bastante, que cumprem critérios de ESG e com níveis de retorno muito aceitáveis. E, portanto, sentimos que o que perdemos, aliás, foi um bocado mostrado pela doutora Clara, o que perdemos por estar cada vez mais focados, então, em termos de investimentos novos, eu diria praticamente só em ativos que cumprem os critérios de ESG, não tem feito, de facto, uma diferença que se note em termos de retorno global. Portanto, eu creio que, de facto, já não é tema a falta de ativos onde investir. Aliás, vimos também, a doutora Clara, o crescimento exponencial que aconteceu nos últimos 5 anos. Portanto, não é uma restrição ativa. Mas, se me permite, porque ESG, eu sei que estamos num painel de finanças sustentáveis, mas ESG não é só investimentos. E eu acho que, enfim, sinto que é um bocadinho importante que não seja só esta dimensão, porque senão torna um bocadinho lá o tal tema da moda. Nós, na AGEAS, deixe-me falar de 3 coisas só, bullets, que eu acho que são relevantes para esta lógica de ESG, não só de financiamento sustentável. Um é mulheres em postos dirigentes. Eu creio que em todas as indústrias, nas várias partes da indústria financeira,
há tantas mulheres como homens ou mais a trabalhar, normalmente elas até são melhores, mas ao primeiro nível de direção e na administração, de facto, ainda há um gap significativo, creio eu, em toda a parte. E no grupo AGES também. E, de facto, não é fácil, enfim, em 1 ou 2 anos, tirar pessoas que são boas. Agora, o que nós já garantimos é que no plano de sucessão individual que temos para todas as posições de primeira linha e direção, mais de 50% das pessoas que estão no primeiro lugar do plano de sucessão são mulheres, tão competentes ou mais que os homens, mas são mulheres, portanto, garantindo que o caminho se está a fazer e que vai acontecer. A segunda nota tem a ver com literacia financeira. E literacia financeira creio que ser um tema absolutamente decisivo, nomeadamente para jovens no liceu, para as várias dimensões à volta da poupança, as várias dimensões à volta da sustentabilidade. E a literacia financeira nós temos, enfim, investido como responsabilidade social nos últimos 3 anos. Temos em 80 escolas, 4.000 alunos com projetos, com trabalhos, a falar de poupança, a falar de criar o seu primeiro orçamento, a falar de sustentabilidade, a falar de tentar criarmos um conjunto de pessoas mais preparadas para a vida. Isso também é sustentabilidade, na nossa opinião. E a terceira, nós acabamos de inaugurar, no mês passado, a nossa sede em Lisboa, no Parque das Nações, que, aliás, convido todos a visitar, porque creio que está muito bem. Ontem houve a entrega dos prémios dos Oscars do imobiliário e, de facto, eu agora faço coisas que nunca pensei fazer. Uma delas foi ir assistir à entrega de prémios do imobiliário. E o nosso edifício ganhou. E ganhou, ficamos muito contentes, de facto, um melhor edifício de escritórios, ganhou também o melhor edifício global, mas fiquei tão contente com isso, como fiquei contente por, apesar de não termos ganho, termos sido um dos 5 edifícios finalistas como edifícios mais sustentáveis criados em Portugal em 2021. Não ganhámos, ganhou outro extraordinário, mas éramos um dos 5 edifícios mais sustentáveis. E, portanto, eu creio que isto mostra, de facto, esta abordagem holística e não ir a correr através de uma moda importantíssima, mas esta abordagem holística que a AGES tem, de facto, nesta dimensão da sustentabilidade e das várias dimensões do ESG. Muito bem, meus senhores, o tempo passa a correr, estamos quase a terminar. Vamos ter uma terceira ronda de perguntas exatamente sobre os critérios que não são o E, que o Nelson mencionava agora, mas, Mário, regressando um pouco ao tema que estávamos ainda há pouco a falar, o Mário já explicou, o BIG é um banco particularmente virado para o investimento, já falou da carteira de fundos que o BIG gere em termos de avaliação de critérios ambientais. O que lhe pergunto é, ao longo dos anos, quão rápida foi a evolução do perfil dos fundos de investimentos geridos pelo BIG em termos de, exatamente, critérios ambientais? Foi uma progressão muito rápida, foi lenta? Como é que foi esse processo? Eu queria separar um bocadinho 2 aspectos, só para evitar alguma confusão. Relativamente à carteira do próprio banco, essa sim é aquela onde nós estamos a falar de obrigações, investment grade, é relativamente a essa que nós temos um maior número de uma melhor informação, maior quantidade de informação relativamente a estes ratings ESG, portanto é mais fácil incorporá-los no processo de decisão. Portanto, nós também tomamos decisões de crédito e, nesse aspecto, podemos ponderar esses critérios ESG. Relativamente aos fundos geridos, eu diria que ainda há muito trabalho por fazer, ou seja, essa preocupação que já existe na alocação, procurar indústrias, em termos de indústria de fundos de investimento, ainda tem muito caminho a progredir. Portanto, já existe uma sensibilidade muito grande por parte dos investidores em geral, como disse e bem o João Pedro. Aliás, este apetite por emissões de obrigações, green bonds, como a da Pestana, nós também fizemos no ano passado uma emissão para a Green Volt de 100 milhões de euros, que teve um nível de procura bastante superior e aumentou o valor inicialmente previsto, teve a ver com o apetite que os investidores têm para este tipo de... E, portanto, já senti isso por parte dos gestores de fundos, por parte dos gestores de carteiras. O banco, no seu processo de seleção das estratégias que apresenta aos seus clientes, tem em conta esses critérios, mas eu diria que ainda há muito trabalho por fazer, que tem a ver com a tal taxonomia, com a definição clara dos critérios ESG, como é que eles são valorizados. Vamos agora para uma última ronda, para a qual eu peço a vossa capacidade de síntese, porque o nosso tempo está mesmo quase a terminar. Temos estado a falar do critério E, dos 3 do ESG, portanto temos estado a falar mais do ambiente, mas falta o social e a governança. Como é que o BPI se tem focado também na implementação destas 2 vertentes? Enfim, eu penso que o BPI é muito conhecido na vertente do S,
O tema do G, como o tempo é curto, esse é regulamentar e é um caminho, diria que é mais, não vou dizer que é mais fácil, mas é mais normal olharmos para ele. Sobre o S é talvez aquele que mais nos preocupa, é aquele que mais nos envolve. A Fundação La Caixa, que é o acionista último do grupo, tem hoje em dia um contributo de 560 milhões de euros por ano em atividades nesta área. O BPI, através da fundação que está em Portugal, são 40 milhões de euros em muitíssimas áreas. E por isso temos claramente aqui um grande papel reconhecido, muito reconhecido, eu penso que daqui a pouco ainda vai ser mais reconhecido, e por isso claramente é o ponto principal. Eu aqui deixem-me dizer só o seguinte, é talvez neste momento sobre o impacto do E, o que mais me preocupa é o S, porque é aí que nós vamos conjugar as duas coisas, vai ser muito complicado. Vai ser cumprir muito o E complicado. pode ter consequências no S, é isso? Exatamente. Nelson Machado, de que forma, já mencionou isso, mas regressando e pedindo-lhe uma resposta telegráfica, quais são as principais preocupações da AGES no que diz respeito aos critérios social e de governança? Nós temos uma estratégia para 3 anos, que chamamos o Impacto 24, alinhada com o grupo, e essa estratégia tem como um dos seus pilares fundamentais o alinhamento com 6 ou 7 dos Objetivos das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, enfim, de forma muito sistemática, dizer que tudo que nós fazemos tenta tocar naquilo em que podemos fazer mais impacto, na saúde, na redução de pobreza, no acesso, dentro daqueles 6... Portanto, e depois temos um plano muito detalhado para que não seja só um bonito PowerPoint, para que de facto seja concretizado. Uma segunda dimensão, e aproveito para dizer que a Fundação La Caixa de facto tem feito um trabalho extraordinário, nós, enfim, estamos a trabalhar uma oferta holística, integrada, global, para as necessidades dos nossos séniores, porque são normalmente pessoas que estão mais sozinhas, com menos autonomia, mais abandonadas e, portanto, enfim, não numa perspectiva de necessariamente solidariedade, mas uma perspectiva global de abordagem, de negócio, mas também com uma componente de sociedade, também é uma dimensão muito importante que estamos a elaborar. Já temos aqui luzes a pescar e por isso, Mário Blota, numa forma realmente telegráfica, como é que o BIG se tem esforçado por implementar os critérios social e de governança? Muito bem. Enfim, tentando ser o mais curto possível, eu diria que está no DNA do banco uma grande preocupação social e uma grande preocupação com diversidade, quer dizer, e diversidade dos mais vários aspectos de género, aspectos etários, isso reflete-se desde o topo até à base, em termos de reconhecimento de competências, em termos de valorização, em termos de remuneração. Só para lhe dar um pequeno exemplo, em termos de equidade, nós, em termos de diretores de suporte, temos a mesma percentagem entre homens e mulheres e, por acaso, por coincidência, não necessariamente por deliberação, a remuneração média das mulheres é ligeiramente superior à dos homens nestes quadros de direção. Mas isto não é porque é deliberado, tem a ver com a experiência, com a capacidade demonstrada. E, portanto, geneticamente, no banco é assim que as coisas funcionam. Obviamente, em termos sociais, temos, obviamente, recursos mais moderados para poder dar um contributo, para além de fazermos um trabalho preocupado com este tipo de temáticas e podemos fornecer produtos e serviços que tenham isso em consideração. Muito mais haveria a debater, mas o nosso tempo chegou ao fim e, portanto, a Mário Blota, João Pedro Oliveira Costa e Nelson Machado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.